Olá, o povo pediu e nós estamos atendendo ao pedido. Está no ar o Veja e Cuide-se, o novo programa em áudio e vídeo de Veja e Veja Saúde. Para falar desse assunto, eu sou suspeito para falar que é o mais importante para a sociedade, a saúde de todos nós. Bom, para começar, a estreia aqui vai trazer um dos assuntos que são dos temas mais importantes do momento e mais comentados, que são os avanços e os desafios da obesidade. Essa primeira temporada do Veja e Cuide-se tem o apoio da Novo Nordisk, que está com uma campanha, A Medida do Abraço, que visa conscientizar sobre a relação entre a circunferência abdominal e doenças como a própria obesidade, o diabetes e os problemas cardiovasculares. Tem um QR Code aqui na tela que você consegue ter mais informações sobre essa campanha. Tem diferentes tipos de abraços. E tem um abraço que pode salvar o seu coração. É recomendado que mulheres tenham a medida da cintura de até 88 centímetros e homens até 102 centímetros. Passou desses números, você pode estar com excesso de peso que pode causar diabetes e doenças do coração. Meça sua cintura, converse com o seu médico e saiba mais em amedidadoabraço.com.br. Bom, para a gente falar de obesidade baseada em ciência, a gente trouxe aqui uma das grandes especialistas no assunto, a doutora Andrea Fioretti, que é endocrinologista. Ela coordena o Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, também coordena o Núcleo de Endocrinologia do Exercício da Unifesp e está aqui aceitando nosso convite para falar desse tema que não para de estar nas rodas de conversa, nas redes sociais e na imprensa de maneira geral. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, doutora Andrea. Obrigada, Diogo. Realmente é um assunto extremamente importante para que a população tenha um conhecimento mais profundo em relação à obesidade e a gente consiga fazer com que medidas preventivas e medidas terapêuticas sejam cada vez mais utilizadas para combatê-la, né? Doutora Andrea, tem um assunto que está cada vez mais pingando por aí, né? Mas ainda gera muita dúvida. E eu vou começar com essa pergunta. Afinal de contas, obesidade pode ser considerada uma doença? Com certeza, tá? E uma doença crônica, uma doença sistêmica, porque ela envolve vários órgãos, e uma doença incurável, né? Às vezes assusta quando a gente fala, né, de que é uma doença incurável, mas na verdade hipertensão é uma doença incurável, diabetes é uma doença incurável, e é importante que se tenha esse conceito para que se faça o tratamento adequado. A gente não está matando um bichinho quando, como você trata uma amidalite, por exemplo. A doença é uma doença crônica, ela envolve a produção de substâncias que são chamadas adipocinas pelas células adiposas. Então, não adianta só você ter a célula lá de gordura como a gente pensa, né? Essa célula produz substâncias que são tóxicas ao organismo. E é exatamente por isso que ela é uma inflamação crônica. E, doutora, essa inflamação crônica, né, quer dizer, não é só, né, é uma doença que não afeta só do ponto de vista exterior, né? Ela está afetando, né, lá dentro do organismo. Essa inflamação crônica que gera as complicações, os outros problemas de saúde no médio e longo prazo? Exatamente. Na hora que você tem a obesidade, você aumenta seu risco de não responder adequadamente à insulina, sabe? Então, você tem um quadro que se chama resistência à insulina, que gera um quadro de diabetes. Você tem um aumento do risco de hipertensão, de derrame e de muitas alterações ortopédicas, né? Então, a gente tem que se lembrar que o joelho, por exemplo, carrega muito mais do peso que a gente tem. Então, é muito comum você ter alterações ortopédicas que impedem que esses pacientes com obesidade executem atividades simples na vida diária. Perfeito. Doutora, recentemente a gente ouviu muita ponderação em relação àquela medida, vamos dizer assim, que a gente usava para classificar uma pessoa se ela já se encontrava em sobrepeso ou obesidade, né?
que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Quer dizer que a gente tem que ir além do peso que aparece lá na balança e do IMC. Como que vocês fazem o diagnóstico de sobrepeso, de obesidade hoje? Se você pudesse falar... É assim, por que surgiu tudo isso? Na verdade, a gente já sabia, mas o Lancet agora, em janeiro de 2025, determinou algumas medidas que são clássicas, mas foram melhor estipuladas para que você realmente diagnostique obesidade. Porque o que acontece, Diogo? Às vezes você tem um indivíduo que tem um IMC. O que é IMC? É o peso sobre o quadrado da altura, tá? Mas você tem, por exemplo, um atleta que tem um IMC elevado, né? Às custas de massa muscular. Então, o IMC apenas não é suficiente para você dizer que o indivíduo tem obesidade. Por conta disso, você tem que avaliar a adiposidade desse indivíduo. E aí é que aparecem essas medidas de cintura, medida de quadril, além do IMC, para se determinar a obesidade. É lógico que quando você tem um IMC maior ou igual a 40 quilos por metro quadrado, você já pressupõe que esse indivíduo tem obesidade. Porque lembre bem o que é IMC. IMC são quantos quilos você tem por metro quadrado, tá? Então, é isso. Eu acho que é bem importante a gente entender o que é a IMC. Doutora, até aproveitando isso, quem se enquadra hoje em sobrepeso já está enfrentando maiores riscos para a saúde? Ou é só a partir da obesidade em si, né, que o bicho começa a pegar? Então, Diogo, já está, né? Então, é como se fosse assim, um sinal de alerta, de você dizer, olha, você já está caminhando para uma obesidade. E é importante a gente frisar essa questão de medida de cintura, porque é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em casa, né? Então, essa medida de cintura é a cintura abdominal. Para os homens, ela tem que ser abaixo de 102 centímetros, para as mulheres abaixo de 88. E é uma medida que a gente não faz na altura do umbigo, a gente faz na média, no ponto médio, entre o ponto mais inferior da 10ª costela e o ponto mais superior da crista ilíaca. É fácil a gente perceber isso, sabe? E aí você tem uma medida que diz assim, olha, você pode estar tendo uma adiposidade aumentada. Se você for ver, por exemplo, um atleta, ele tem um IMC alto, mas ele não tem essa medida aumentada. Não tem barriga. Ele não tem barriga, né? Tem uma outra medida que você pode fazer, que é você avaliar exatamente essa medida de circunferência abdominal e fazer a razão, né? A divisão entre essa medida e a circunferência do quadril. Então, isso tem que ser abaixo de 50. E você pode, de 95 para os homens, e de 90 para os homens e 85 para as mulheres. E você também pode fazer uma avaliação, uma razão, né, a divisão entre essa medida da circunferência e sua estatura. Então, isso tem que ser abaixo de 0,50. Doutora, só aproveitando, né? Quer dizer que a gordura, quando ela se acumula no corpo, nem sempre é igual uma gordura que se acumula no braço de uma gordura que se acumula no abdômen. Por que se fala tanto desse... E até por isso se faz a medida da circunferência abdominal? Qual o problema da gordura abdominal? Então, é que essa gordura é muito mais grave, né? Ela não fica assim embaixo da pele só, sabe? Ela fica dentro dos órgãos. Então, ela entra no fígado, ela fica entre as alças do intestino, ela fica em torno do coração. Tá? Então, essa medida, na hora que você tem essa medida mais alta, significa que você pode estar tendo tudo isso. E essa gordura também pode ficar dentro do músculo esquelético. Tá? Então, não é uma gordurinha, não, de jeito nenhum. Ela não é uma gordurinha bobinha, assim, subcutânea, que vai lhe deixar mais feia ou mais bonita. Não é isso. É uma gordura que vai provocar doença. E ela produz aquela substância inflamatória que a senhora comentou. Aquelas adipocinas.
Entendi. Entendeu? Então aí o fígado já não funciona tão bem, o coração já não vai... Gordura no fígado. Gordura no fígado, o músculo já não vai ser o músculo ideal. Doutora, quer dizer que hoje um médico deveria medir a cintura do paciente dele? Com certeza. Isso é muito importante. E, além disso, a gente tem também outras medidas, né? Então, a gente tem, muitas vezes, nos consultórios, um método que é a bioimpedância, né, que se pode fazer essa avaliação. O padrão ouro, na verdade, é a ressonância magnética, mas a gente não vai ficar pedindo ressonância para todos os pacientes. Mas a bioimpedância, por exemplo, é um método prático, fácil, se tem que tomar algumas medidas corretas para que não haja nenhum viés na avaliação, mas é uma boa maneira de se avaliar a gordura. E as pessoas, que está em casa nos assistindo, poderia também já fazer a medida para ficar alerta, né? Para ficar alerta. Aquela história, por exemplo, que o sujeito ele é magro, entre aspas, mas ele tem aquela barriga que antigamente se falava barriga de chope, né? Exato. Essa barriga meio dura, às vezes ela está escondendo um monte de gordura lá dentro. Está escondendo um monte de gordura, né? Então, é isso que eu digo, é fácil você chegar e fazer, é uma forma acessível a qualquer pessoa, né? E consegue definir. Você tem que ficar alerta se você tiver, principalmente, ou uma dessas medidas, um IMC maior ou igual a 30, que é o de obesidade, ou quando você tiver umas 2 ou 3 medidas dessa, mesmo que você não tenha uma dosagem, uma avaliação de IMC. Perfeito, perfeito. Então, isso é algo que a gente, né, precisa levar em consideração hoje, né, inclusive para determinar quem que precisa tomar cuidados urgentes, né? Exatamente. Nós estamos falando de diabetes, problemas cardiovasculares no futuro. Exatamente. Doutora, e aí, quando a gente fala, né, da obesidade, ainda tem muito estigma envolvido, né? Ainda tem uma relação muito grande com as questões da autoimagem, né? Dos padrões e estereótipos, né, disseminados pela TV, pelas redes sociais e tal. A senhora acha que nós melhoramos nesse sentido, avançamos no sentido de derrubar um pouco o preconceito? Eu acho que muito pouco ainda. Eu acho que muita coisa ainda tem que ser feita. Até porque a gente precisa entender que não é só uma questão de força de vontade, sabe? Eu acho que tem a questão da ignorância, né? Você não saber a severidade daquela doença que você está apresentando, mas também entender que muitas vezes aquele indivíduo ele não tem obesidade porque ele quer. Muitas vezes ele não consegue sair daquele quadro de obesidade. Na verdade, muitas vezes a pessoa nasceu com a tendência para aquela doença. Está nos genes. Está no gene. Então, tem uma frase que se diz assim, a obesidade é uma doença nova de um gene antigo. Porque o que acontecia antes? Antes você tinha populações que eram nômades. Então, quem é que sobrevivia? Aquele que conseguia sair de uma região, ir para outra região e conservar a energia que ele tinha obtido com o consumo do alimento daquela primeira região, né? E aí a gente tem que pensar que nós somos os filhos, netos, tataranetos, sei lá o quê, né? Somos os derivados desse povo. Uhum. Só que agora a gente tem fartura de alimento, né? Tem propaganda de tudo quanto é lugar, né? A gente saiu da situação que a gente não sabia o que teria para o jantar, se teria alguma coisa. Exato. Então o corpo aprendeu a estocar gordura, né, para sobrevivência. Exato. E hoje a gente pede comida por delivery. Exato. Né? E doutora, hoje, né, essa alimentação, a gente come pior, né? Come muitas vezes produtos ultraprocessados, né, como se fala hoje. Essa é uma das grandes causas dessa pandemia de obesidade? Existem alguns estudos que ficaram tentando descobrir, né, por que você come mais carboidrato, por que você come mais gordura e tudo. E agora há esse conceito dos ultraprocessados, porque são alimentos que são mais gostosos, são mais cheirosos, né, e que fazem com que você coma mais. Né? Então, eles agora são os grandes vilões, vamos dizer assim, do maior consumo e, consequentemente, do maior risco de obesidade. Entendi. Você acaba comendo mais, Exato. Vai estocar mais gordura, e aí a gente chega no outro ponto, que a gente
A gente não anda hoje tanto como esse nômade nosso antepassado, né? Pois é. A doutora Andréa é, além de endocrinologista, médica do esporte. Doutora Andréa, atividade física, essa falta de atividade física, é o que está também contribuindo para a doença e até nos matando hoje? Demais, demais. Então, uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes é assim, você já percebeu que você não é planta? Você é bicho, você é um animal. Você já viu algum animal ficar saudável se ele fica parado lá? Né? Assim, parado. Não fica. Nenhum animal fica bem assim. A gente precisa se mexer. E o que acontece, Diogo, é o seguinte. Primeiro, a gente está trabalhando muito tempo sentado. Além disso, a gente não usa o pouquinho de tempo que a gente tem para fazer exercício. E eu queria pontuar uma coisa. O músculo agora, ele é considerado a grande glândula do nosso organismo. O músculo não serve só para sustentar órgão, para locomover o indivíduo. Ele produz substâncias que são extremamente importantes para o organismo. Ele produz, por exemplo, irisina, que foi capa da Veja há muitos anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás. Essa substância faz uma coisa maravilhosa. Ela transforma um tecido adiposo branco, que é um tecido adiposo que estoca gordura e que é pobre em mitocôndria, num tecido adiposo que é um tecido marrom. Esse tecido, ele tem um monte de mitocôndria. E aí esse tecido solta a gordura, sabe? Então você imagine o que o exercício faz. Exercício faz a insulina funcionar, como a gente tem várias outras medicações. Exercício é remédio. É remédio. Isso que você falou, exercício é remédio, na verdade é uma frase de um grande colégio, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Né? Existe uma campanha, você foi muito feliz em falar isso, dizendo que exercício é remédio, então você tem que fazer. Tá bom, não dá para ir para a academia, pelo menos coloca um contador de passos, sabe? E anda. Quantos passos por dia, doutor? O ideal, 10 mil passos. Mas eu digo assim, começa, tá? Você anda 1.000 passos por dia. Você começa a aumentar 500 passos por semana, tá? E também vale a pena, Diogo, várias sessões no exercício. Antes se dizia assim, olha, só adianta se você faz exercício na academia durante 1 hora. Agora se diz diferente. Se fala assim, vamos fazer várias pequenas sessões de exercício. Isso também ajuda. A gente precisa fazer com que o exercício seja acessível na vida diária da gente. Então, é aquela coisa, sabe, do feito é melhor do que o perfeito. Perfeito. Isso, entendeu? Ô, doutora, mas me diz uma coisa, aquele papo, né, que às vezes fala assim, olha, sobe uma escada em vez de pegar elevador, desce um ponto de ônibus antes para andar um pouco. Isso daí também faz diferença ou faz diferença mesmo? Faz muita diferença. Até porque, para você atingir uma boa capacidade física, você tem que começar aos pouquinhos, né? Então, um erro muito grande é que a pessoa entra na academia e, de repente, resolve fazer todas as aulas, fazer tudo, e aí se desanima, começa a ter dor, sabe? Abandona. É aquele conceito antigo de no pain, no gain. Uhum. Não existe mais isso, né? Então, o que a gente quer com o exercício é que o indivíduo entenda que o pouco compensa. Se você for pensar na quantidade de exercício para você perder peso, é uma quantidade considerável de exercício. É você fazer em torno de uns 420 minutos de atividade aeróbia por semana e ainda fazer uns 2 a 3 dias de exercício resistido, exercício de força. Musculação. Isso é de musculação, por exemplo, pilates, exercício com elástico, tá? Mas isso nem sempre é possível. Uhum. Então, se você consegue, pelo menos, mobilizar esse músculo, já é melhor. Então, tem um trabalho, por exemplo, que mostra que aqueles indivíduos que têm obesidade, mas que fazem exercício, que têm uma massa muscular boa, eles têm menos risco cardiovascular do que o magro que não faz exercício.
Então, a gente tem que lembrar de um outro conceito, que é o sedentarismo agora é considerado uma doença, né? A gente tem que fazer um outro programa sobre isso, né? Porque eu acho que é interessante. E a outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é assim, pior do que a obesidade é a obesidade sarcopênica. O que é isso, doutora? É a infiltração de gordura dentro do músculo do indivíduo com obesidade. Então, é assim, você tem um músculo que, às vezes, é exatamente para suportar o próprio peso. Muitas vezes, o paciente com obesidade, ele vai fazer lá uma bioimpedância, uma avaliação de massa muscular, e ele mostra uma massa muscular avantajada. Só que se compara essa massa muscular com a massa muscular de um atleta, você vai ver que esse atleta faz loucuras com aquela mesma volume de massa muscular. Então, o que é que se começou a ver? Que esse é um músculo gordo, tá? E essa gordura, ela fica assim em volta do músculo, ela penetra no músculo, ela entra naquela musculatura, naquela célulazinha do músculo. E aí, por exemplo, aquelas substâncias que eu falei que o músculo produz, a irisina, por exemplo, não acontece. Entendi. Tá? Então, isso reforça que, além de, né, caminhar, correr, fazer natação, né, atividade aeróbia, né, que vocês sempre recomendam, isso reforça o papel também da musculação, da atividade resistida? Tem que fazer as duas coisas? Tem que fazer as duas coisas. Isso é muito importante, porque a atividade resistida, ela trabalha com outro tipo de fonte energética, sabe? E aí, na hora que esse indivíduo consegue melhorar a funcionalidade desse músculo, ele consegue fazer mais exercícios no seu dia a dia. E eu acho que um outro conceito que é importante a gente pensar é a redução de tempo sedentário. Então, é assim, a cada hora que você está sentado, você tem que levantar, pelo menos durante uns 2 minutinhos. Então, uma coisa que eu falo para os pacientes, tá bom, você está na frente do computador, tudo bem, você não pode chegar e se mexer, caminhar, fazer nada, levanta. 1 hora você coloca lá um despertador, levanta, fica na frente do computador, tudo bem, fica dando assim uma caminhadinha assim naquele lugar, sabe assim? E aí volta. Você não vai atrapalhar seu exercício. Você não vai atrapalhar seu trabalho. E o exercício ainda produz uma coisa que se chama BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, é o seguinte, quando você faz o exercício, você produz essa substância que chega lá no cérebro e faz com que seu cérebro funcione melhor, sua cognição, sua memória. Então, fazer exercício não significa que você vai perder tempo de trabalhar, você vai fazer com que seu trabalho seja mais eficaz. Olha só, né? É um investimento. A produtividade. Um bom investimento. E a dança. A dança é muito importante. A doutora Andréia, ela coordena um grupo de medicina da dança, né? Lá na Unifesp, né? Lá na Unifesp. Doutora, a dança é interessante porque não é algo que a gente pensa quando pensa em exercício, né? Certo. Quer dizer que esse tipo de atividade física que é até mais lúdico, pode ser mais divertido, isso também pode ser recrutado para a rotina? Muito, porque o que acontece na dança, eu sou apaixonada por dança, né? Então, eu faço questão de falar de dança, sinceramente, tá? Por isso que eu dei essa puxada em você. É porque a dança, além de trabalhar tudo isso, trabalha a coordenação motora, né? Trabalha emoção, trabalha a capacidade de você se expor, às vezes até quando você vai fazer uma apresentação, e trabalha tanto a parte aeróbia quanto a parte de força. Perfeito. Então, por isso é que vale muito a pena. Então, começa fazendo exercício que você goste. Tá? Vai dançar. Vai dançar, pois é. Doutora, tem uma pergunta que sempre fazem lá pra gente, lá pra Veja Saúde, que eu não sei se a ciência já tem resposta, que é o seguinte: a gente sabe que é importante o binômio, né, dieta saudável e exercício físico. Pensando na perda de peso, o que impacta mais? Tem um ou outro ou não? Tem que ser os dois e ponto final? É assim, ó, tem que ser os dois. Até para preservação da massa muscular ou pelo menos ganho, né? O que acontece é que quando você faz dieta, você perde mais massa muscular. E aí, quando você vai ver seu peso em termos absolutos, você tem uma perda maior, tá? Quando você faz dieta e faz exercício junto, muitas vezes você
perde gordura, mas você ganha massa muscular. Então, quando você vai lá olhar o peso, você diz assim, nossa, mas eu não perdi peso. Por isso é que é importante essa avaliação de composição corporal, entendeu? Porque senão você tem a impressão de que você não perdeu peso. E emagrecer é perder gordura, não é perder peso. Então, essa é a grande questão. Perfeito. Doutora, a gente nos últimos tempos, né, viu a chegada, foi muito louvado pelos especialistas, né, pelos próprios pacientes. A gente está falando de uma doença crônica, incurável, né, que vira e mexe e volta, a pessoa perde peso, volta a engordar, o efeito sanfona, né? Exato. A gente viu a chegada de uma nova geração de medicamentos, né, que incorporou, né, o arsenal de remédios para a obesidade, né? A primeira questão que eu queria saber sobre os medicamentos, doutora, a partir de que momento o médico especialista indica um remédio para ajudar nesse processo de emagrecimento? Quando é feito o diagnóstico mesmo, né, de obesidade, agora a gente pensa muito num conceito que é não ter inércia terapêutica. Então, antes a gente deixava para o paciente fazer a dieta, fazer o exercício, e daí, se isso não fosse possível, aí se entraria com a medicação. Em alguns casos, entrar com uma medicação é importante, logo. Tá? Por quê? Porque junto com a obesidade você já tem outras doenças, outras comorbidades. Então, atualmente se usa a medicação com mais frequência do que se utilizava anteriormente. E, às vezes, em alguns casos em que você tem o IMC, não tem ainda todos os critérios que fechem o diagnóstico de obesidade, mas você tem comorbidades associadas. A pessoa ela tem sobrepeso e tem diabetes, por exemplo. Isso, exato. Tá? A grande virada disso tudo é que essas novas medicações, elas melhoram o risco cardíaco. Essa é a grande questão. As medicações que a gente tinha anteriormente, elas podiam piorar o risco cardíaco. Poderiam aumentar a hipertensão, poderiam causar aumento de frequência cardíaca, e essas medicações fazem exatamente o contrário, né? Sim. Então, a gente se sente mais confortável para oferecer uma medicação anti-obesidade. Agora, doutora, se é uma doença crônica, né, como a senhora até mencionou algumas vezes, esse tratamento com a medicação não é aquele negócio assim, vou usar um fim de semana ou vou usar 3 meses e vou parar. Esse tratamento ele também tem que ser contínuo? Tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. A gente muitas vezes muda a medicação, tá? Então, nem sempre é a mesma medicação que você vai usar durante toda a sua vida. Mas muitas vezes é necessário continuar usando, porque o tratamento se fundamenta, na verdade, numa mudança de comportamento, né? Então, você tem que aprender a comer menos, você tem que aprender a fazer mais exercício. Então, se você tirou essa medicação ou o paciente suspendeu a medicação por conta própria e ele não mantiver esse quadro, esse comportamento, logicamente ele vai voltar a aumentar o peso. Quer dizer, não adianta só usar medicamento e se abster de atividade física, de alimentação adequada. Existe um consenso que eu acho muito interessante, que é um consenso australiano, que coloca o quanto é importante você ter no tratamento como equipe, não só um médico, mas o nutricionista, o professor de educação física e o psicólogo, né? Há uma necessidade muito grande de acompanhamento psicológico, muitas vezes com terapia comportamental, porque há um vício pela comida, né? Assim como você tem um vício pelo cigarro, tem algumas medicações até que são a base dessa questão, porque é necessário esse grupo de especialistas para que se consiga conduzir bem o tratamento. Perfeito. Doutora, até aproveitando, a gente fala, né, bastante hoje em dia de saúde mental, né? Até que ponto, né, os dilemas, né, os desafios da obesidade estão na cabeça, né, no cérebro desse paciente? Então, tem ainda isso, né? Então, é como se o cérebro ele não respondesse adequadamente à quantidade de comida,
Ele sente vontade mais. Ele sente vontade cada vez mais. E essas medicações atuais, elas são baseadas em produção de substâncias intestinais que avisavam ao cérebro, né, que o indivíduo acabou de comer. Então, a primeira delas que foi feita, que são o análogo do GLP-1, o GLP-1 é essa substância. O análogo significa uma substância que é semelhante né, ao GLP-1. Esse GLP-1 é isso, é uma substância que é produzida lá no intestino e vira para o cérebro e diz, olha, ele comeu. Né? Não precisa ele comer mais. No eixo fisiológico. Exatamente. Tá? Então, isso é que foi o divisor de águas dessas medicações, entendeu? Entendi. Você está atuando naquela mensagem que o cérebro dá para o corpo da pessoa. E aí, o que está se fazendo é se associando substâncias a esse GLP-1. Né? Então, o GIP, o glucagon, todas substâncias para que o cérebro consiga entender que o indivíduo comeu e que já pode gastar o que ele comeu. Doutora, e nesse cenário, a cirurgia bariátrica, né, a cirurgia para as pessoas, né, acima do peso, existe uma indicação assim, de quem realmente precisa fazer? A partir de que momento ela é candidata a uma operação? Então, geralmente obesidade severa. Né? Então, indivíduos que têm um quadro mais severo ou então que têm uma obesidade até um pouco menos severa, mas que têm comorbidades que não estão sendo adequadamente avaliadas, inclusive comorbidades ortopédicas. Né? E muitas vezes a obesidade ou a cirurgia bariátrica é o primeiro passo, sabe? Nem sempre ela vai conseguir resolver. Então, às vezes, você tem um paciente que realmente tem tanto peso a perder e ele tem tantos problemas juntos que é como se fosse assim, vamos começar, né? Vamos tirá-lo dessa fase de maior risco. Uhum. E daí, se continuar, também não resolve para o resto da vida, entendeu? Não é a cura. Não é a cura. Ô, doutora Andréa, por falar em cura é uma palavra que se usa muito, principalmente nas redes sociais, né? Tá cheio de protocolo, gente prometendo fórmula para emagrecer, e a gente sabe, assim, essas coisas não foram estudadas, né, com rigor científico, né? Se a senhora pudesse comentar um pouco, ainda tem muita falsa promessa sendo disseminada por aí? Demais. Né? E aí eu falo muito para paciente, cuidado com medicamentos que são manipulados, tá? Principalmente, porque é um mundo em que se ganha muito dinheiro, né? E aí você vê realmente muitas pessoas que não têm nenhum rigor científico colocando promessas muito milagrosas, né? Eu me lembro de uma paciente que ia ao consultório e queria muito emagrecer, e ela tinha usado uma medicação que se dizia que era uma medicação extremamente natural para emagrecer. E essa paciente entrou num surto psicótico. Olha, né? Depois de muito tempo, teve uma matéria no Fantástico que se viu que era uma associação de anfetaminas. Então, isso vem acontecendo, né, no decorrer dos anos. Continua acontecendo. Continua, cada vez mais. Né? Infelizmente, a gente está com pessoas que às vezes não são médicas, indicando medicamentos, indicando suplementos, ganhando muito dinheiro às custas da ignorância dos pacientes e com muita má fé. Né, Diogo? Então, a Sociedade Brasileira de Endócrino procura trabalhar muito para ver se consegue colocar para a população que tenha cuidado com essas informações. Tá? Feito. Doutora, por falar até em conscientizar a população, né, a senhora acha que a gente precisa de políticas públicas, pensando, né, num país tão grande e desigual como o nosso, a gente precisaria de políticas públicas mais efetivas para ajudar as pessoas com obesidade? Demais. Eu acho que a gente precisaria fazer isso que a gente está fazendo, né, de informar a população. Essas medicações que são as melhores têm que ser acessíveis para a população pobre. Existe um trabalho mostrando que, por exemplo, as mulheres
nordestinas que têm menor poder aquisitivo são exatamente as que têm uma prevalência maior de obesidade. Olha só. Né? Então, se fez um estudo prospectivo e se viu isso, que as mulheres do Sudeste, que eram as mais ricas, elas conseguiam se livrar um pouquinho da obesidade, mas as mulheres nordestinas mais pobres não conseguiam. Então, medicação tem que ser acessível para a população, né? Atendimento médico tem que ser acessível. E, além disso, eu acho que a construção e a organização das cidades para que elas permitam que as pessoas andem nas cidades, que elas peguem transporte público. Tá? Então, eu fui à França recentemente, você vê uma população muito mais magra. É muito difícil você encontrar um indivíduo obeso. E aí você vê as pessoas andando realmente. Eles andam e comem melhor. Descendo escada, até pacientes mais idosos. É claro que a topografia da cidade é diferente, né? Mas você tem transporte público decente. Uhum. Né? As pessoas andam mais. As pessoas andam mais. E elas comem melhor também? Comem melhor. Comem melhor. Né? Então, sei lá, eu acho que teria que se taxar mais os alimentos ultraprocessados, mas o que a gente vê muitas vezes é que um pacote de salgadinho é mais barato do que uma fruta. Sim. Né? E viabilizar que a fruta também seja mais acessível. Exato, né? que a fruta seja mais acessível para aquele indivíduo. Entendi. Então, eu acho que alimentos bons e que sejam mais acessíveis, isso é fundamental. A aquisição desses medicamentos de ultrageração para a população mais carente, o atendimento médico e a topografia da cidade. Mesmo que você não consiga mudar a topografia, faz transporte público, né? Para que se consiga melhorar e fazer a pessoa andar para pegar o ônibus, para pegar o metrô, para subir a escada do metrô, né? Tudo isso. É uma questão de saúde pública e a gente precisa de políticas públicas para trabalhá-la, certo, doutor? Exatamente. Nós estamos chegando ao final aqui, na nossa reta final, e tem pessoas aqui que têm obesidade, estão nos acompanhando. Se a senhora pudesse dar um recado lá na nossa câmera central para essas pessoas que vivenciam esse desafio da obesidade na própria pele, né? Esse desafio de estar com a circunferência abdominal avantajada. É possível mudar, né, esse caminho? Se a senhora pudesse dar um recado para elas. Então, o que eu te falo é o seguinte. Primeiro, assuma que a obesidade é uma doença crônica e que você precisa tratar. Tá? Não pense só que é uma questão de estética, mas vá se cuidar. Procure médico, mas tem algumas coisinhas que você já sabe que você tem que fazer. Então, diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados, diminuir a quantidade do que você está comendo. E muitas vezes você geralmente não está comendo porque você está com fome. Você está comendo porque você está com vontade. Então, consiga entender o que é fome, que é aquela coisinha assim, daquele mal-estar na barriga, e o que é vontade de comer, né? E vá procurar a gente, procura o atendimento médico, porque você precisa sair desse panorama de doença crônica e doença sistêmica. E faz exercício, se mexa de alguma maneira. Essa é a minha dica para você. Muito obrigado. A gente esteve aqui com a doutora Andrea Fioretti, endocrinologista da Unifesp, da SBEM, na estreia do Veja e Cuide-se, para falar desse tema tão relevante que é a obesidade. Esse programa teve o apoio da campanha A Medida do Abraço, da Novo Nordisk, que busca conscientizar as pessoas sobre a obesidade e a importância de medir a circunferência abdominal para ver seu risco cardiovascular e, né, para fazer você se cuidar melhor. Né? Doutora Andrea, muito obrigado por estar aqui com a gente, dando essa aula hoje. Obrigada, Diogo. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. Legal. Eu espero que esse programa chegue a muita gente, seja por áudio, seja por vídeo. A gente te espera no próximo programa. Até lá. Até lá.